Olá pessoal, aqui é o Felipe Maia da Link Solutions e nessa videoaula nós vamos falar dos primeiros passos a utilizar o Power BI para você que está começando a sua jornada nessa ferramenta fantástica, querendo aprender, querendo utilizar no seu dia a dia, no seu trabalho. Então nós vamos falar dos primeiros passos para quem está começando no Power BI. E para isso nós vamos criar um dashboard para você começar a entender a dinâmica, entender as funcionalidades do Power BI. E para que você possa acompanhar comigo essa videoaula, na descrição desse vídeo vai ter um link para que você possa baixar o arquivo que é a base de dados do nosso Dash, do nosso produto final aqui dessa videoaula, legal? Então, após que você baixar essa base de dados, ele vai vir numa pastinha chamada Power BI Exercício 01 e dentro dele vai ter um arquivinho de Excel, que vai ser a nossa base de dados, que se chama BD Vendas. Eu vou abrir aqui o BD Vendas para que a gente possa olhar os nossos dados, do que se trata, do que será o nosso dashboard, ok? Aqui dentro dos nossos dados, né, da nossa base de dados, que neste momento ela vai estar em Excel, vocês vão ver que o Power BI se conecta a diversas fontes de dados diferentes. Então, aqui nós temos uma base de dados de vendas de material de construção, onde nós temos a data da venda, o vendedor que fez a venda, o produto vendido, se é tijolo, fiação, tinta, telha, piso, etc. A quantidade vendida em cada venda, o custo dessa venda, o valor bruto, temos aqui o cliente para o qual foi vendido e percebam que no cliente aqui, o nosso cliente, por exemplo, a Global Construir, ao invés de estar separado por espaço, está separado por underline. Nós vamos tratar esses dados também. Temos o porte do nosso cliente, se ele é multinacional, pequeno, médio, micro. Temos aqui o estado, país para o qual foi vendido e temos aqui também a cidade do nosso cliente. Legal? Essa aí é a nossa base de dados, nós vamos trabalhar com ela dentro do Power BI. Então faça download dela através do link na descrição desse vídeo e vamos começar o nosso Dash. Legal? Então eu vou fechar aqui essa base de dados, ela só vai mostrar para vocês. Acredito que você já está aí com o Power BI instalado. Caso não esteja, aqui na descrição do vídeo também vai ter o link para que você possa fazer download e instalação do Power BI. O meu ele já fica aqui na minha barra inicial do Windows, então eu vou clicar nele. Vamos fazer um dash num arquivo do Power BI totalmente do zero, começando do zero. Então ele está carregando. O meu aqui, ele deu uma mensagem de atualizar o Power BI, isso é normal. O Power BI sai uma atualização todo dia 28 de cada mês, então eu estou com uma versão anterior, eu ainda não atualizei para a versão do último dia 28, então isso é natural, não tem problema nenhum, vamos conseguir fazer exercício normal. Se você estiver conectado na internet como eu estou e não estiver logado na sua conta do Power BI, que é meu caso, olhando aqui em cima, onde eu vejo esse entrar, eu percebo que eu não estou logado, porque o meu e-mail, o meu nome da minha conta Microsoft não está aqui, e ele também está me pedindo para que eu possa fazer uma conta, criar uma conta. Eu já tenho uma conta. No momento, se você ainda não criou uma conta, não tem problema, basta você clicar aqui, ó, já tem uma conta do Power BI, entre, mesmo que você não tenha. Então ele te pede nessa segunda janelinha a conta, não precisa de você criar a conta aqui também ainda. A gente consegue trabalhar no Power BI Desktop não estando logado, tá? Então eu vou fechar essa janelinha para que a gente possa começar a entender aqui o Power BI. Ele me mostra também essa janela, ele já está te sugerindo fazer uma conexão a uma fonte de dados, tá? Eu também não vou fazer a conexão por aqui, eu vou mostrar as funcionalidades do software, a dinâmica aqui, as telas do software primeiro, então pode fechar essa janelinha comigo. Legal? E nós estamos aqui agora dentro do Power BI. Acredito que toda vez que nós começamos a operar em um software novo, é importante que a gente entenda as funcionalidades, a dinâmica desse software e os recursos que eles nos oferecem. Eu vou construindo o Dash junto com vocês e eu vou mostrando aqui as funcionalidades do software também, legal? Essa aqui é a área do nosso relatório, tá? É onde nós construiremos nossos gráficos, as nossas
visualizações. Então eu vejo que o Power BI ele já abre nessa tela. Então eu tenho aqui ao lado, ó, eu consigo ver que eu estou na área de relatório. Eu ainda vou ter aqui a área de dados e a área de relacionamentos. Nós vamos falar mais delas posteriormente e em outras videoaulas também. E aqui eu tenho, né, como todo o pacote Office, que nós já estamos bem ambientados, eu tenho aqui as minhas guias, página inicial, exibição, modelagem, ajuda. Vamos falar delas aí também em outras videoaulas. E aqui em visualizações eu tenho os visuais que eu posso usar no meu relatório. Então vou ter gráfico de barras, por exemplo, gráfico de colunas, vou ter gráfico de área, gráfico de pizza, gráfico de funil, vou ter os mapas do Power BI para que a gente possa desenhar nossos mapinhas, ok? Eu tenho aqui uma área de campos, ela vai ficar melhor intuitiva, ela vai ficar mais clara daqui a pouco quando nós carregarmos os nossos dados. E eu tenho aqui também páginas do relatório. Eu posso criar mais de uma página, eu posso ter mais de uma página aqui no nosso relatório, legal? Então eu vou fechar aqui, eu criei uma página clicando no mais, eu vou fechar essa páginazinha, eu vou excluir ela, ok? E o Power BI se destina a gente trabalhar com dados. Então se nós vamos trabalhar com dados, o primeiro ponto que nós precisamos é obter esses dados, certo? Então nós vamos aqui na guia página inicial e nós temos aqui, ó, obter dados. Então eu posso clicar nessa setinha para baixo do obter dados. Quero buscar, quero carregar aqui no Power BI a nossa fonte de dados, que será aquele arquivo de Excel. E aqui ele me mostra os recursos de conexão, as fontes que eu posso conectar ao Power BI mais comuns. Então clique aqui no mais comigo, para que você possa perceber a quantidade de fontes distintas que o Power BI aceita. Então, nós vamos ver aqui que ele aceita, por exemplo, Excel, TXT, CSV, XML, arquivos de JSON. Posso conectar aqui a pasta do SharePoint, muitas empresas trabalham com SharePoint. Depois vem aqui os bancos de dados que o Power BI se conecta, então SQL Server, Axis, Oracle Database, tá? Entre tantos outros bancos de dados. Tenho aqui ferramentas da Microsoft, como Azure, SQL Server, aí, estando no Azure, né, estando na nuvem. Vou ter muitas ferramentas, vou ter Salesforce, por exemplo, que é um CRM, vou ter o Google Analytics para quem trabalha com campanhas de marketing digital, vou ter o próprio Facebook também para a mesma funcionalidade. Tá? Então você percebe que o Power BI tem uma gama de funcionalidades de conexão, né? Eu posso conectar a diversas fontes diferentes. Eu tenho aqui também o web para aplicações web que possuam API, eu posso usar esse web. Então, hoje em dia, muitas aplicações web, para não falar todas, tem aí API. Então, no nosso caso, nós vamos conectar aqui no nosso exercício a uma fonte Excel. Então, role aqui para cima e você vai encontrar aqui Excel. Você pode selecionar Excel e clicar em conectar aqui comigo. Bom, ele me traz essa janelinha tradicional do Windows para que eu possa escolher arquivos. Você já fez download do seu arquivo baixado aí no link da descrição do vídeo. Então, o meu aqui está na área de trabalho. Navegue até onde você salvou o seu arquivo. Vou abrir aqui a pastinha do exercício 01, ok? E vou abrir aqui o BD Vendas. Vou selecionar o BD Vendas e vou clicar em abrir. Ele está carregando. Bom, aqui o meu já carregou. E aí eu vejo aqui que eu tenho a planilha que se chamava BD lá naquele arquivo, e eu tenho aqui uma tabela chamada F-Vendas, que é o conteúdo do meu arquivo. Então eu vou selecionar aqui a tabela F-Vendas. Legal? E eu já tenho aqui uma pré-visualização dos nossos dados que temos na nossa base de Excel. Então, apesar de estar aqui amarelinho carregar, recomendo sempre que vocês não cliquem em carregar, sempre cliquem em editar. Por que isso? Porque é bastante importante que nós olhemos para os nossos dados, que a gente entenda se existe algum tratamento que precisamos fazer nos nossos dados. Muitas vezes os nossos dados não virão tratados, nós vamos precisar tratar. Então, por isso é importante você clicar naquele botão de editar.
Se você perceber, o meu aqui ainda está na tela do Power BI, e quando eu venho com o mouse aqui na barra do menu, eu percebo que ele abriu uma janela, uma segunda janela, que foi o efeito de nós termos clicado naquele botão editar. Então, isso acontece às vezes ele não abre essa segunda janela em cima, na frente, então basta você selecioná-la aqui. E se você perceber, agora nós estamos com duas janelas. Ao fundo nós temos a janela que será ali o nosso relatório do Power BI, onde nós vamos construir. E aqui nós temos o Power Query Editor, onde nós vamos tratar e editar aqui os nossos dados, tá legal? Temos outras videoaulas sobre Power Query para que você possa entender melhor. Vou fazer aqui de forma resumida para que a videoaula não fique muito longa. Então, como nós conectamos uma tabela chamada Fdados, a nossa consulta, né? Nós fizemos uma consulta aquele arquivo de Excel, ela aparece aqui, Fdados, ela está selecionada, eu só tenho uma no momento. Ao longo que você vai evoluindo no Power BI, você vai passando a ter várias fontes de dados diferentes, até para que você possa correlacionar dados no futuro. Então eu tenho aqui apenas só uma consulta nesse exercício. Eu tenho aqui os nossos dados, tá legal? E eu tenho aqui as etapas, né? Então, uma das grandes vantagens do Power BI é que todo o tratamento de dados que nós fizermos, ele vai ficar gravado aqui nessas etapas aplicadas. E posteriormente, quando ele for atualizar as suas fontes de dados, né, ele vai lá na sua fonte, traz para cá novamente, replica todos os tratamentos de dados e para que ele possa atualizar aí os seus dados sozinhos. Se você não viu a nossa videoaula sobre as vantagens do Power BI, para que você entenda todas as vantagens, porque esse software é tão fantástico e tem sido tão falado e requisitado pelo mercado, também em algum lugar desse vídeo vai ter, ou em algum lugar do vídeo ou na descrição, para que você possa acessar a videoaula das vantagens, né, do Power BI. Legal? Então nós temos aqui os nossos dados, nós temos aqui data, como nós vimos, nós temos vendedor, produto, né, como nós já tínhamos visto na nossa base do Power BI. E o Power BI, você percebe que automaticamente, quando você traz uma base de dados para cá, você faz uma consulta, ele faz essa etapa aqui tipo alterado, tá? Isso é padrão do software, ou seja, o que é essa etapa? Ele está tentando reconhecer qual tipo de dado tem em cada dessas colunas, em cada uma das colunas. Então, como é que eu vejo esse tipo de dado e como é que eu altero? Eu posso olhar, por exemplo, aqui, percebem que ao lado da palavra data eu tenho aqui um calendáriozinho? Então, quando eu clico nesse calendáriozinho, ele está me mostrando os tipos de dados que eu tenho aqui. Então, ele pode ser número decimal, ele pode ser número inteiro, percentual, data é hora, e o Power BI ele sempre vai tentar reconhecer. Muitas vezes ele reconhece certo, outras vezes não, mas é muito importante que você venha aqui no Power Query perceber, conferir se a conversão que ele está fazendo está correta. Esse é um dos motivos que a gente vem aqui no Power Query, que a gente clica naquele botão de editar, legal? Então eu percebo aqui que data está correta pelo calendáriozinho, vendedor, ele colocou aqui ABC. Se eu clicar em ABC, eu percebo que ABC é texto, então o tipo também está correto, produto também, ABC também é texto, quantidade, 123 quer dizer número inteiro, então também está correto, custo, eu percebo que o custo, ele me deu como 123 como número inteiro, mas se é custo, nós estamos falando de dinheiro, certo? Então, o ideal é que aqui eu marque como número decimal, legal? Por quê? Porque senão ele vai truncar todas as suas casas decimais. E nós não queremos isso. Se o seu valor aqui incluso tiver centavos, nós queremos que esses centavos apareçam. Bacana? Então eu vou clicar aqui no número decimal. E o que ele está me falando aqui nessa janelinha? Ele está falando o seguinte, ó, como a última etapa dele aqui em etapas aplicadas foi tipo alterado, ele está te perguntando o seguinte, ó, ele pode fazer uma substituição, porque ele falou, foi o Power BI quem disse que custo é número inteiro. Então ele está te perguntando o seguinte, você quer substituir essa conversão de tipo que ele fez, falando que é número decimal, ou não? Você quer adicionar uma etapa ou você quer fazer mais uma etapa aqui em tipo alterado? Bom, não há necessidade de nós fazermos uma segunda etapa, nós queremos substituir, né? Falar que custo não é número inteiro, custo é o número decimal. Então vamos clicar em substituir atual. Perceba que ele não adiciona mais nenhuma etapa nesse momento, mas aqui ele mudou para decimal, legal?
Então, o valor bruto já está no número decimal, sei pelo 1.2 aqui. Cliente ABC, eu sei que é texto, também está correto. Porte, também ABC, também é texto. E eu tenho aqui por último o F país, que é texto, né? Tem aqui o estado e o país do cliente. E eu tenho aqui cidade o F país, que também é texto. Também está correto. Mas se nós percebermos, existem dois tratamentos que nós podemos fazer aqui nos nossos dados. E é aqui dentro do Power Query que a gente faz tratamentos, né? Que nós vamos dividir colunas, substituir caracteres que nós quisermos. Então, todo tratamento, de simples tratamento como esses que eu citei, a tratamentos mais complexos, todos eles nós vamos fazer aqui dentro do Power Query, legal? Então, nós vamos fazer aqui dois tratamentos, que é o seguinte: se você perceber, a coluna do vendedor, todos os vendedores vieram com letra minúscula, né? E para que fique mais bacana no nosso relatório, nós vamos fazer uma conversão, substituir todas essas palavras, todos os vendedores, por letra maiúscula, a inicial maiúscula, e aqui no cliente nós vamos substituir todos os clientes que vieram, por exemplo, global construir, como nós já tínhamos visto, eles vieram com o espaço, ao invés de espaço veio o underline, então nós queremos substituir esse underline por espaço, bacana? Então, nós vamos selecionar a coluna que nós queremos tratar. Eu estou aqui na coluna, por exemplo, vendedor selecionado. E aí eu posso clicar com o botão direito sobre a coluna vendedor e vir aqui em transformar e colocar cada palavra em maiúscula. Então, percebe que ele criou uma nova etapa aqui nas etapas aplicadas para a gente, colocar cada palavra em maiúscula. E aqui todos os vendedores passaram a ter a sua inicial maiúscula. Bacana? Então, outro tratamento que nós temos que fazer aqui em cliente, então eu vou selecionar a coluna cliente, sempre isso, seleciona a coluna foco do seu tratamento, do que você quer fazer, legal? E aí nós vamos agora fazer a substituição de underline por espaço, usando a guia, transformar. Eu tenho aqui a guia transformar, dentro da guia transformar, eu posso vir aqui, ó, em substituir valores, percebem? Então, eu venho aqui em substituir valores, e eu vou falar dentro dessa coluna o que eu quero substituir pelo que. Eu quero o espaço, valor a ser localizado, o espaço. Se lembra que o espaço é um caractere, então se lembra de digitar ele. Eu digitei aqui um espaço. Desculpa, pessoal. Valor a ser localizado é o underline. E valor substituir por, eu quero substituir por um espaço. Então, se lembrem de digitar aqui no substituir por o espaço. Ok? Então, vou clicar em OK agora. Percebe que ele fez uma substituição de todo o underline que ele encontrou, ele substituiu por um espaço. E aqui nós temos mais uma etapa, valor substituído. Por quê? O que vai acontecer quando lá na nossa base de dados entrarem mais linhas de vendas, porque eu estou vendendo, então eu posso ali, estar registrando naquela planilha mais linhas de vendas, e é essa a intenção do Power BI. E o Power BI, esse arquivo continua conectado àquela base de dados. À medida que ela vai crescendo, a intenção dos dashboards do Power BI é que eles vão se atualizando, né? Nós vamos falar também de atualizações em outras videoaulas, legal? Então, fiz aqui os nossos tratamentos que nós precisamos. Uma vez que você termina de fazer os seus tratamentos, você vem aqui na guia página inicial e aí você vem em fechar e aplicar, legal? Pode clicar aqui em fechar e aplicar. O Power BI está aplicando as nossas mudanças e agora sim ele carregou os nossos campos, né? Eu tenho aqui, ó, a minha consulta F vendas, bacana, tenho essa consulta aqui e eu tenho aqui os meus campos, legal? Agora nós vamos conhecer aqui outra área que nós não tínhamos visto ainda, que é a área dos dados. Clique aqui comigo em dados, que pode demorar um pouquinho para aparecer para você. Mas por padrão, aqui nós temos os nossos dados, nós conseguimos visualizar os nossos dados, tá bom? Conseguimos também fazer aqui algumas atribuições de formatação. Então a nossa data, ela sempre vai vir por padrão, por extenso. Eu não quero trabalhar aí com a data por extenso, fica meio estranho quando você arrasta uma data por extenso para o visual. Então eu seleciono aqui a coluna de data, eu venho aqui na coluna modelagem. E aqui na coluna modelagem é onde eu vou fazer toda a minha parte de cálculos, de contas aí,
para exibir nos meus dashboards, tá bom? Então, eu clico aqui em data, eu venho aqui em formatar, eu venho em data e hora, e aí eu coloco aqui como esta primeira data, né? Dia, mês e ano, ok? Vou clicar, perceba que ele já trouxe para mim dia, mês e ano, e eu também posso formatar agora o custo e o valor bruto como moeda, né? Como monetário. Então, eu clico aqui no custo, eu venho aqui, ó, eu ainda estou na guia modelagem, eu venho nesse cifrãozinho que eu tenho aqui, clico em moeda geral, e aí eu posso atribuir aqui para ele, vem como automático, eu posso atribuir para ele aqui 2 casas decimais. Vai ficar dessa forma, e eu faço a mesma coisa, repito o procedimento para o valor bruto. Então, cifrãozinho novamente, moeda geral, 2 casas decimais. Bacana? E eu posso categorizar esses dados também, né? O que é isso? Você já deve ter visto no Power BI implementado em mapas, né? Por algum, talvez navegando na internet, eu consigo implementar mapas no Power BI. Então, para eu trabalhar com mapa, o ideal é que eu marque a coluna que será a minha coluna de localização. Vou trabalhar nesse exercício com essa coluna de UF país e eu venho aqui em categoria de dados, percebem? Está não categorizado, eu vou clicar aqui em local. Então, feito isso, o que muda aqui para mim no UF-País? Aqui nos meus campos, eu percebo que eu ganhei o globinho ao lado do UF-País. Ele está me falando que isso aqui é uma coluna que foi categorizada como local. Legal? Então, fiz aqui as nossas formatações, as nossas categorizações de dados, e eu vou voltar aqui na área de relatório e vou começar a montar. Tá bom? Então, qual que é a dinâmica aqui para nós montarmos os nossos visuais, os nossos relatórios? Eu vou escolher aqui o visual que eu quero e depois eu vou arrastar os campos. Então vamos lá, vamos começar por esse visual aqui, que é o mapa, é essa simbologia de um globinho. Eu vou clicar nele, então ele aparece aqui para mim, estou com o visual selecionado, tá legal? E cada visual você vai perceber que ele tem aqui, ó, os seus campos próprios, os campos que eu tenho que atribuir a eles, tá? Então, aqui um campo que ele me pede é a localização. Então, eu vou pegar o F país e vou arrastar, vou clicar, segurar e vou arrastar para dentro de localização. Tá legal? Ele pensa ali um pouquinho, você precisa estar conectado na internet para ele carregar esse mapinha. Então, ele carregou aqui o mapinha com as localizações de UF país que nós temos na nossa base de dados. Percebe, pessoal? Perceba que como é Microsoft, ele trabalha em cima do Bing, né? Tem até a logozinha do Bing aqui embaixo. E ele é um mapa como você está acostumado a ver o Bing aí na internet. Então, eu tenho todo o mapa mundi aqui. Ele vai marcar em qualquer lugar do mundo, desde que os seus dados estejam certinhos. E eu consigo aqui dar zoom, por exemplo. Estou rolando aqui o mouse e eu consigo, por exemplo, chegar no nível de rua aqui. Então, se eu arrastar aqui para dentro de São Paulo, eu consigo ver, por exemplo, todas as ruas. Estou aqui então na Avenida Paulista, por exemplo, que ele colocou a marquinha aqui de São Paulo, legal? Então eu consigo chegar nesse nível de detalhe aqui nos mapas. Então, como nós arrastamos uma coluna que eu tenho estado, país, ele colocou para a gente aqui as bolinhas, tá legal? Agora é interessante que essas bolinhas, cada uma tem um tamanho de acordo com uma outra variável, com uma determinada variável. Então eu vou pegar aqui o valor bruto e vou arrastar aqui para dentro de tamanho. Ok? Você vai perceber que agora as bolinhas têm tamanhos diferentes e esses tamanhos são proporcionais às quantidades vendidas, né? As quantidades de valor bruto, da coluna do valor bruto da nossa base de dados. Tá legal? E quando você passa aqui o mouse em cima, ó, ele te mostra que São Paulo, por exemplo, vendeu 23 milhões de reais de valor bruto. Tá ok? E nessa dica, esse balãozinho que aparece, nós podemos colocar mais informações. Às vezes, por exemplo, você não quer que a bolinha seja em relação à quantidade que nós temos aqui, mas você quer que a quantidade apareça naquele balãozinho, nesse balãozinho aqui. Então, você pode pegar a quantidade e arrastar aqui para dicas de ferramenta. Tá legal? E agora, quando eu passo o mouse em cima de São Paulo, ó, ele me mostra que São Paulo vendeu 23 milhões e vendeu 177 mil unidades. Ok? Então, vou deixar o nosso mapinha aqui do lado. Bacana.
E eu vou construir agora um gráfico de colunas. Apenas se atente aqui no Power BI, eu vou fazer para vocês verem. Se você estiver com o mapa selecionado, com o visual selecionado e clicar aqui no gráfico de colunas, ó, não clique ainda, ele converte o seu visual, percebe? Então eu não quero que isso aconteça. Então eu vou teclar aqui no Ctrl Z para ele voltar. E aí eu vou clicar fora para desfazer a seleção do mapa. E eu vou clicar agora sim aqui no gráfico de coluna. O gráfico de coluna aparece aqui. O gráfico de coluna tem seus campos, você vê que é bem intuitivo que eles sejam diferentes dos campos de um mapa, por exemplo. E aqui para os campos do gráfico de colunas, eu vou arrastar aqui. Vou arrastar o produto para eixo, tá? E eu vou arrastar o valor bruto aqui para dentro de valor. Então percebe comigo que ele já fez aqui, ó, tá? Ele já fez um gráfico para mim, onde eu tenho todos os meus produtos e eu tenho aqui também as minhas colunas referente ao valor vendido de cada produto. E aqui no Power BI, você pode estar vendo esse gráfico e pensando, eu gostaria de, por exemplo, tirar esse eixo Y e colocar os rótulos de dados, por exemplo, que é uma coisa bastante comum quando a gente faz gráfico de coluna. Eu acredito que fica melhor, inclusive, de visualizar. Então, toda formatação que você queira, você seleciona o visual que você quer alterar a formatação, e aí você vem aqui nesse rolinho, né, que é o formato. Então, estou com o visual selecionado, clico no rolinho, e ele vai te dar todas as opções que você tem para formatar, ok? Então, falamos, por exemplo, de tirar o eixo Y, eu tenho aqui o eixo Y, eu posso desmarcar ele, então o eixo Y some. Eu posso vir aqui, por exemplo, ó, e vou abrir aqui para vocês verem melhor. Eu posso vir aqui e ativar os rótulos de dados, então ele ativa aqui para mim os rótulos de dados. Se você falar, legal, mas está pequenininho esses rótulos de dados, bacana, então eu vou vir aqui nesses rótulos de dados, e aí eu vou vir aqui, ó, rolar um pouquinho para baixo e tenho aqui, ó, tamanho do texto. E aí eu vou aumentar, ele vai aumentando aqui o tamanho do texto. Só que você percebe que se ele estourar um determinado tamanho, ele vai eliminando alguns para que possa caber na sua visualização, tá? Então, eu vou deixar desse tamanho. Posso mudar também, por exemplo, a orientação, ele está horizontal, então eu vou mudar para vertical, aí ele vai demorar mais para estourar e sumir ali com os valores, tá bacana? Vou deixar assim, dessa forma. Legal, vou então voltar aqui um pouco acima, vou minimizar aqui os rótulos de dados. O eixo X também, que são os produtos, também está pequeno, eu vou expandir aqui o eixo X, vou em tamanho do texto, também posso aumentar um pouquinho. Você também vê que ele tenta ajustar automaticamente para você, legal? E temos aí um gráfico de valores de venda de valor bruto pelos produtos, um gráfico de colunas. E você pode também mudar a cor, né, das barras. Então, por exemplo, eu posso vir aqui em cores dos dados, eu posso dar outra cor, né? O padrão do Power BI é esse verdinho, posso vir aqui e dar uma tonalidade mais avermelhada para ele, por exemplo, assim, tá legal? Então eu tenho aqui o meu gráfico de barras, vou diminuir ele um pouquinho aqui, para o que a gente vai fazer. Vou aumentar o meu mapa, bacana, e eu vou trazer aqui agora, vou clicar fora, lembra de clicar fora para ele não converter o seu visual, e eu vou trazer aqui agora um gráfico que é o gráfico de funil. Vou fechar aqui um pouquinho para ele voltar ao tamanho original, e o gráfico de funil é esse gráfico aqui, gráfico de funil. Então eu tenho um gráfico de funil, no gráfico de funil, aqui em grupo eu vou trazer o vendedor, então vou pegar o vendedor aqui para grupo, e vou pegar a quantidade e vou trazer aqui para valores. Então ele monta um gráfico de funil para mim. Bacana? Tem aqui, cada barrinha é um dos vendedores, como nós arrastamos, e eu tenho aqui os valores, as quantidades vendidas por cada vendedor. Tá bom? Também posso vir aqui no rolinho, vir em cores dos dados, por exemplo, e também posso escolher aquele mesmo vermelho que nós escolhemos anteriormente, ok? Então, vou arrastar para cá, vou organizar aqui um pouquinho. Agora, desselecionei o gráfico aqui,
né? Não estou com nenhum gráfico selecionado, cliquei fora. E agora nós vamos escolher aqui um filtro, né? Que é este visual, é a segmentação de dados. Então, clico nessa segmentação de dados, ele me traz segmentação de dados aqui. Então, eu vou pegar o vendedor e vou arrastar aqui para dentro de campo. Como é uma segmentação de dados, faz sentido que eu só tenha este campo aqui. Então, eu tenho aqui todos os meus vendedores e eu posso clicar aqui no vendedor, por exemplo. Você vai ver que o Power BI é tudo interativo. Então, quando eu clico em um dos vendedores, ele me filtra todos os outros visuais, percebem? Então, eu vejo que se eu clicar em Isabela, a Isabela teve vendas, por exemplo, ela teve vendas em Santa Catarina. Aqui, como já era um visual para o vendedor, ele me trouxe só as quantidades vendidas de Isabela. No total, a Isabela vendeu 44 mil produtos. E ela tem aqui o valor em reais, valor bruto vendido de cada produto pela Isabela, né? Aqui ela vendeu 1.800.000, aqui ela vendeu 1.300.000, tá bom? Então ele é todo interativo. Clico na Isabela novamente aqui, voltam todos os vendedores. Bacana? Existe uma forma de você apresentar essa segmentação de dados por botões, transformar essa lista que agora está com checkbox por botões. Fica um visual às vezes mais interessante, principalmente quando você não tem muitas opções aqui no caso vendedores. Se você tivesse muitos vendedores talvez não seria o caso, mas eu vou mostrar para vocês que é uma dúvida que muita gente tem, como fazer esses quadradinhos numa segmentação. Então, o primeiro ponto para você ter os quadradinhos posteriormente é você vir nessa setinha pequenininha que está aqui no canto superior direito e garantir que esteja como lista, porque listas são as checkbox. E se eu vier na setinha e marcar suspenso, eu vou ter uma lista suspensa aqui para os meus vendedores. Se você estiver nessa opção de suspenso, você não consegue obter os seus quadradinhos, ok? Então, vamos marcar aqui comigo, lista, legal? E agora nós vamos vir com o visual selecionado, nós vamos vir em formato, que é o rolinho, nós vamos vir em geral, e aí nós vamos tirar aqui a orientação de vertical e passar para horizontal. Ele já fez os quadradinhos, percebem? Eu tenho agora os vendedores por botões, essa espécie desse quadradinho. Eu tenho aqui também o responsivo, no meu já veio ativado, se no seu não veio ativa, porque o que acontece? Quando esse responsivo não está ativado, ele fica apenas na horizontal, não importa quantos vendedores tem, tá vendo? Ele ainda está como quadradinho, mas ele fica só na horizontal. Se você quiser que os quadradinhos, retângulos se adaptem ao tamanho do seu visual, à medida que você for mexendo aqui no seu visual, você tem que vir no rolinho, vir aqui em geral e ativar esse responsivo. Agora, o que acontece? À medida que eu vou movendo aqui o tamanho do visual, ele vai se adaptando ao tamanho que eu estou dando para ele, tá vendo? Então eu vou deixar desse tamanho aqui, ficou bacana, coube certinho. E eu posso mudar a cor dos botões, né? Então eu venho aqui em itens, eu venho aqui em cor do fundo, tá vendo que esse quadradinho branquinho com esse cortadinho vermelho quer dizer que não tem nada atribuído. Vou selecionar aquele mesmo vermelho que nós estamos fazendo. E cor da fonte, eu vou escolher aqui branco. Bacana que eu tenho o meu segmentação por vendedores, tá? Então eu vou voltar aqui no mapa, vou selecionar o mapinha, vou vir em cores dos dados e vou colocar aqui para ficar tudo da mesma cor, para ficar vermelho, tá bom? Bom, pessoal, fizemos um dashboard simples aí no Power BI para quem está dando os primeiros passos, né? Conectamos a uma fonte de dados, tratamos a fonte de dados, carregamos aqui para a área de relatório, montamos um dash todo interativo. Então percebe que se eu clicar aqui numa barrinha de cimento, ele me filtra tudo que é cimento, tá vendo? Então ele está falando que o Gabriel, por exemplo, vendeu 23 unidades de cimento, é isso que ele está dizendo. Então, se eu clicar na barra novamente, ele volta com todos os filtros. Eu tenho um visual aí todo interativo para vocês, legal? Então eu posso dar 2 cliques aqui em página inicial e colocar vendas. E agora nós estamos trabalhando no Power BI Desktop, então está na hora de compartilhar esse dashboard criado com de trabalho aí, com o seu, para que todos possam ter acesso aos resultados da empresa. E lembre-se que à medida que a base de dados, nesse caso,
seu dashboard ele também vai atualizando, tá? Ele também, os números aqui vão atualizando a partir de que você vai vendendo mais, que sua base no Excel vai crescendo. Em outra videoaula a gente vai falar mais de atualizações. Então, nesse momento, você precisa compartilhar com as pessoas que você quer mostrar, que você quer que tenha acesso a esse dashboard. Então, o passo é vir aqui em página inicial e vir aqui em publicar. Vejo que publicar também é bastante uma dúvida, bastante recorrente que a gente recebe, que os nossos alunos nos perguntam. Então, para que a videoaula não fique muito extensa, a gente vai falar de publicação em outra videoaula, ok? Um abraço e até a próxima.